Longlegs, ou Vínculo Mortal, como ficou no título brasileiro, é um dos filmes de terror mais hypados desse ano. Aliás, mais um filme que traz o Nicolas Cage muito louco das ideias nessa sua retomada ao cinema. E somado a isso, temos uma história que ora vai para o lado de uma investigação policial, ora flerta com uma história sobrenatural, e que no final talvez te deixe ainda muito mais confuso do que quando começou. Pois é, gente, nesse vídeo vamos falar de Longlegs e por que ele está sendo tão falado. Será que ele merece esse hype todo? Pois é, então para não estragar a experiência de ninguém, eu vou dividir esse vídeo ao meio, tá? Na primeira metade a gente vai fazer uma análise geralzona do filme e na segunda parte a gente vai entrar com spoilers aqui sobre o final, o meu entendimento ali da mensagem que ele quis passar, revelações sobre a trama, mas aí a gente avisa direitinho para vocês ficarem sabendo. Até porque esse é um daqueles filmes de final mais ou menos aberto e que ele deixa logo claro que ele não vai te explicar tudo, tá? Realmente alguns pontos ficam em aberto, ele não entra em detalhes sobre alguns pontos da trama e eu sei que isso às vezes acaba incomodando algumas pessoas, mas afinal de contas, que diabos é esse filme? Ele vai te contar a história da investigadora do FBI, Lee Harker, em sua busca para achar o serial killer Longlegs, que é suspeito de diversos casos de assassinatos muito estranhos, envolvendo famílias comuns, sem nenhuma ligação entre si. E aí, primeiro eu queria começar destacando aqui a direção do Wes Perkins, que já trabalhou com outros títulos de terror, tanto na direção como na produção, já é um cara experimentado dentro do gênero, já fez algumas coisas que merecem um certo destaque, e eu acho que essa pegada, essa veia de terror dele vem de berço, tá? Já que ele é filho de ninguém menos do que o Anthony Perkins, que é o nosso queridíssimo Norman Bates de Psicose, classicaço de Alfred Hitchcock. E a direção do Perkins te leva para um caminho onde o terror está na própria experiência de você assistir. O terror está na busca da protagonista ali pelo seu objetivo. Ele gosta de trabalhar muito ou com cenas abertas, onde a personagem nunca está meio no centro, sabe? Ela está de um lado ou de outro, numa câmera muito aberta, muito extensa, onde te dá uma certa agonia de você achar que vai acontecer alguma coisa. Alguém vai pular por uma janela, vai passar no fundo de uma porta, você fica sempre naquela expectativa tensa. Ou então ele faz alguns planos fechados, principalmente quando ela está dentro de alguma casa, de algum apartamento, enfim, focando ali, dando um zoom em algum ângulo fechado, dentro de corredores, ou então ele usa um plano de cima, pegando o cômodo todo. Me lembrou muito até, né, salvo as devidas proporções, o que o Kubrick fez no Iluminado, né? Ele ali trabalhou também com planos bem semelhantes, o que acaba sendo um baita elogio do Wes Perkins aí. A fotografia também te passa uma coisa muito deprê, uma coisa muito carregada, já que o filme foi gravado durante o inverno no Canadá, então a paleta tá super assim puxada pro azul, pro cinza, tem aquela coisa meio neblina à noite. Tudo bem que ainda dá para você assistir o filme tranquilamente nas cenas noturnas, mas ele tá sempre com aquele ar triste, carregado nas cenas em ambiente aberto, então ele ajuda a criar um pouco dessa atmosfera carregada. E o que também é meio deprê é a personalidade da nossa protagonista, a Lee Harker, interpretada ali pela Maika Monroe, que faz uma personagem, faz uma detetive meio reprimida, sabe? Ela não tem aquele ímpeto que geralmente a gente vê ali em um agente do FBI. A gente espera que o cara vai ser super descolado, corajoso, impetuoso. Não, ela é toda reprimida, ela fala pouco, ela está sempre encolhida, ela parece que está sempre assustada com alguma coisa. Porém, ela aparenta ter um dom sobrenatural, né? Um dom, ou melhor dizendo, um dom paranormal. Ela tem uma sensibilidade que ajuda ela a resolver ali os casos, a ter uma percepção melhor. Tudo isso dá uma aura ainda mais de estranheza para ela. E é por causa disso que o caso do Longlegs acaba indo para ela, já que o cara tá aí cometendo crimes há anos, ninguém tem uma pista, alguma coisa efetiva sobre ele, e o caso acaba indo para ela para ver se ela consegue descobrir ali usando essa sensibilidade. E o que a gente sabe é que o modus operandi do Longlegs é mais ou menos o mesmo, né? Ele procura vítimas que são famílias comuns, tradicionais ali, sem nenhum grande destaque, e acaba sempre acontecendo a mesma coisa. O pai daquela família ou o chefe daquela família acaba enlouquecendo, mata todo mundo e se mata.
né? O Longlegs deixa ali uma cartinha com uma mensagem cifrada, mas a única certeza é que ele nunca está no local dos crimes quando eles acontecem. Ou seja, como ele faz isso? E o filme ele tem um ritmo também que é pesado, que é devagar. Tá? E eu acho que isso talvez justifique algumas críticas que eu tenho visto por aí, de uma galera dizendo que ele é chato, demora muito as coisas para acontecerem, mas na verdade ele vai no ritmo de uma investigação policial, de alguém que está lidando com uma coisa meio sobrenatural ali. A própria Lee também, a hora ela vê umas coisas misteriosas, como o caso daquela boneca que ela acaba encontrando, ora as pistas levam para uma coisa que não faz muito sentido. Então o filme ele realmente tem uma narrativa lenta, mas isso me lembra alguns filmes bons, inclusive, que seguem por essa linha também, como o próprio Seven, né? Se a gente for lembrar que O Colecionador de Ossos, ou então o filme do caso lá do Zodíaco, são todos filmes de investigação atrás de um serial killer que são bem devagar, né? Eu acho que, no geral, a galera meio que desacostumou com filmes com essa pegada mais lenta. Tá? Eu não tô negando que ele é pesado, que ele é vagaroso em contar aquela história, eu não digo que isso é mentira, porém não sei se isso é necessariamente um defeito, não. E ele aproveita todo o seu tempo para ir introduzindo aos poucos o Nicolas Cage, que tem participações muito pontuais no filme. O trailer inclusive vende errado, dá a ideia de que ele vai estar aparecendo mais vezes, mas você tem quase metade do filme onde ele não aparece, e quando ele aparece é sempre ali com o rosto cortado, ou ele está de costas, está de perfil. Você não tem um vislumbre pronto dele, assim, idealizado. Você vai sempre criando a construção do Longlegs na sua cabeça. E o Nicolas Cage está completamente piradaço aqui, né? Tanto no visual, quanto na voz esganiçada e os métodos ali, as expressões dele, super... É um negócio quase meio over-action, que é uma característica que o Nicolas Cage teve ao longo da sua carreira, que sempre foi meio zoada, assim, né? Teve uma galera que até criou alguns memes em relação ao Nicolas Cage em relação a isso. Ele que ali no começo dos anos 2000 entrou numa fase da carreira que não foi muito boa, acabou ficando sumido um tempão, e agora aí nos últimos 5, 6 anos o Nicolas Cage voltou, cara. Ele teve uma retomada fazendo coisas fora da caixinha, cinema independente, coisas que são realmente bem legais, que vale a pena a gente falar por aqui. Tem aquele filme que ele fez com o Pedro Pascal, esqueci o nome agora, que é bem legal. Ele fez aquele Pig também, tá super diferentaço ali. Então é um cara que ele conseguiu, né, depois de tantos anos no cinema, o Nicolas Cage é um cara que tá conseguindo se reinventar. E ele atua nesse filme, que é um filme de orçamento pequeno, tá? Custou acho que 10 milhões, 9 milhões, alguma coisa assim. Teve uma ótima abertura no cinema internacional e nos Estados Unidos também. Já se pagou de longe. E ele tá quase como um filme independente ali, o Nicolas Cage, que entrou injetando uma grana como produtor também. E eu acho que a grande pegada do filme é essa. Ele vai te contando a história e você fica sempre naquela dúvida. Será que esse cara é um serial killer normal? Ou tem alguma coisa de sobrenatural? Como é que ele consegue influenciar as vítimas a fazerem o que ele quer? Então você vai seguindo por essa linha e ele só te revela realmente no final, assim, nos últimos 15 minutos de filme, você consegue entender o que está acontecendo, ou pelo menos ter uma noção. E isso também eu acho que é um certo problema do filme, tá? Eu acho que ele deixa muita coisa pro final. Eu entendo que ele é um roteiro que ele te omite fatos para que isso não estrague o grande mistério, né? Geralmente filmes que adaptam histórias da Agatha Christie fazem muito isso, né? Tem aquele ponto específico, tem aquela pista que é fundamental para você descobrir quem é o assassino, e o filme não te revela, ele só vai te revelar aquilo no final, porque senão não teria graça se você ficasse sabendo desde o início. Mas ainda assim eu acho que ele deixa muita coisa para o fim. Fica um diálogo muito longo, muito expositivo, com muita coisa para contar, para revelar, com cenas de flashback acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, fica uma bagunça, fica uma enxurrada de coisa pro último ato, que eu acho que é muito problemático. Algumas coisas ali eu acredito que poderiam ter sido diluídas ao longo do filme sem nenhum problema. Então agora sim, vamos falar do final do filme. Eu vou dar aqui as minhas impressões, tá? Do que eu achei, da mensagem que eu acho que ele transmitiu. Então avisando para você que tem spoiler, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, você decide se você vai continuar ou não no vídeo, beleza? Vamos lá, gente, explicando o final. Aquela menininha que aparece no começo do filme,
ela é a Lee. Ou seja, a Lee ela foi ou poderia ter sido uma das vítimas do Longlegs, já que o filme se passa nos anos 90 e a gente está vendo ali o passado dela. Só que ela não morre por quê? Porque a mãe dela se oferece para ser cúmplice, para ser ajudante, né, para ajudar o Longlegs nos seus crimes, contanto que ele poupe a filha dela. E assim a mãe dela acaba entrando nessa jogada. E qual é o método deles? O Longlegs, ele é um criador de bonecas, né? Ele é um toy maker. Ele vai lá, cria aquelas bonecas e dentro daquelas bonecas ele coloca aquela esfera metálica que é uma espécie de amuleto amaldiçoado. Quando aquelas bonecas entram na vida de algumas famílias, elas mudam aquela dinâmica, elas enfeitiçam aquela família, deixam as crianças ali completamente afeiçoadas, né? Quase hipnotizadas por aquela boneca. Mexe com a cabeça do pai, geralmente o pai vai lá, mata a família inteira e no final ele se mata. Então é basicamente assim que é o método que o Longlegs usa para atacar suas vítimas. E a mãe da Lee entra nessa jogada justamente sendo uma pessoa religiosa que tem acesso a diversas casas sem levantar nenhuma suspeita. Ela é daquelas pessoas que vão de porta em porta, pregando, oferecendo a palavra, vendendo Bíblia, levando ali objetos abençoados, enfim, né? Uma coisa que hoje em dia nem existe muito isso, mas quem é de cidade do interior, né, ou a galera mais de antigamente sabe que era muito comum você estar em casa e de repente chegar alguém lá, né, bater palma lá na porta da sua casa para, enfim, tentar te vender uma revistinha da Bíblia, alguma coisa. E a mãe dela era mais ou menos isso, ela sempre levava uma boneca como presente e era assim que eles introduziam ali o objeto amaldiçoado dentro daquela família. E é o que justifica o Longlegs nunca estar presente nas cenas do crime. Afinal de contas, ele não precisava. Ele fazia ali o feitiço e a coisa funcionava depois de uma outra maneira. Só que, no caso, ali, ela, como a gente disse, ela também poderia ter sido uma das vítimas, ela recebeu uma boneca também. A mãe dela tinha a boneca que ela recebeu em casa, guardada. E a boneca também tinha aquela esfera dentro dela. Quando o Longlegs se mata, a mãe dela vai lá e atira na boneca, destrói a boneca e liberta, sai até aquela fumacinha escura ali, liberta ali daquela maldição. E ela sai de uma espécie de um transe. Então a gente entende que desde o início do filme, a própria Lee Harker também está amaldiçoada. Ela é daquele jeito meio fechado que a gente falou, justamente porque ela está enfeitiçada. Então isso explica também muito da personalidade da protagonista. E quando ela é libertada, ela sai daquele transe, ela entende tudo o que aconteceu e ela vê que a mãe dela foi tão assassina quanto o Longlegs, né? Ela trabalhou ali, ela foi uma cúmplice, enfim, a mãe parece que já enlouqueceu, que está dentro daquele esquema também e ela acaba atirando e matando a própria mãe, o que é uma cena super chocante, super pesada. O filme basicamente é esse é o final do filme. Agora, quais as mensagens que Longlegs tenta passar, né? Porque a gente sabe que o filme de terror nunca é só um filme de terror, sempre tem uma crítica, sempre tem uma mensagem subliminar. Eu vi algumas aí. A primeira, cuidado com quem você deixa entrar na sua casa, tá? Principalmente ali pessoas que estão transmutadas em alguma coisa boa. No caso, o filme usou a metáfora da tiazinha religiosa que entra dentro da sua casa ali e aquela pessoa também pode ser perigosa. Cuidado com quem você recebe em casa, tá? Principalmente pessoas assim que são dessas famílias perfeitinhas, tradicionais, são super vítimas para esse tipo de gente. E o mal, gente, né, nesse caso aqui, não é necessariamente uma pessoa que vai te levar uma boneca enfeitiçada, mas pode ser alguém que vai tentar te dar um golpe, por exemplo, que vai tentar te aliciar para um esquema de alguma coisa, que vai tentar te ferrar de alguma maneira. Então cuidado com quem você leva para o seio da sua família. A segunda mensagem tem a ver com trauma infantil, porque duas pessoas no filme sobreviveram ao Longlegs, né? Duas meninas, no caso, meninas que tinham suas bonecas ainda. E a gente vê que ambas têm a vida destruída, estão meio abobalhadas. Tem aquela vítima que ali vai visitar lá no hospício, né? Lá naquele hospital que ela tá, você vê que a pessoa está completamente transtornada, que é uma das meninas que recebeu a boneca do Longlegs e sobreviveu. A coisa da esfera, daquela esfera metálica que não tem nada dentro, né? Tem só aquela fumacinha preta, aquilo ali é como um trauma encapsulado.
se a gente for entender, né? Porque bonecas remetem ao quê? Remetem à inocência, a algo que as crianças estão ligadas, enquanto os pais estão morrendo ali, estão cometendo os crimes, estão se matando, enfim, a criança está apegada à boneca. Então aquilo ali pode ser uma metáfora, como eu entendo, a crianças que passam por situações traumáticas ou de abuso durante a infância, se apegam a alguma coisa, ficam presas naquilo ali, só que elas guardam esse sentimento, esse trauma, né, dentro de si, fechados ali, como se fossem aquela bolinha metálica. Só que aquilo no futuro pode estourar, e quando estoura, a pessoa coloca aquilo tudo para fora, trazendo um monte de problemas, distúrbios e perturbações. Eu acho que é uma metáfora interessante aqui, principalmente se a gente for olhar o próprio Longlegs. Ele é o que? Ele tá todo de branco, né? Branco seria o que? Seria uma pureza, só que ele é uma pureza corrompida. Você vê que o método como ele fala, aquela coisa meio salivante, né? Os olhos esbugalhados, as mãos mexendo o tempo inteiro, lembra uma coisa meio abusiva, né? Ele passa uma coisa meio de abusador ali, alguém que quer te tocar, que quer te pegar, assim. Então, eu acho que remete muito essa coisa do trauma infantil também. No fim, gente, é simplesmente o mal pelo mal. É por isso que eu falei que o filme ele termina meio aberto, assim, né? Teve gente dizendo que agora ali vai seguir os passos da mãe, né? A mãe ia seguir os passos do Longlegs e ela ia seguir os passos da mãe. Eu até acho que não. Eu acho que o filme termina por aí, ele não se preocupa em explicar muita coisa, né? Como o Longlegs aprendeu a fazer os feitiços e tal. Não, cara, ele não vai entrar nisso. Ele é só para te mostrar que existe o mal, e o mal, se não for combatido, se a gente não for sempre vigilante, se a gente deixar o mal entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é muito difícil de combater. Então você tem que estar sempre alerta, né? E que às vezes o mal ganha. É triste isso? É triste pra caramba. Só que é um filme de terror, né? Se fosse um desenho da Pixar, ia ter uma mensagem feliz no final, com a galera cantando ali como se fosse um musical. Como não é um filme de terror, de suspense, a mensagem final é meia deprê mesmo. Bom, essa foi a nossa análise de Longlegs, né, com a nossa interpretação do final. Espero que vocês tenham gostado. Me dizem aí nos comentários se você já assistiu Longlegs, o que vocês acharam, se o filme realmente mereceu todo esse hype, se vocês gostaram do Nicolas Cage nesse papel, né? Me dizem nos comentários se ele realmente mereceu o hype, me dá o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!